Olá, graça e paz. Hoje a nossa leitura, Evangelho de João, no capítulo 13. Você conhece certamente tudo envolvido aqui: o lavar dos pés, o espírito maligno que entra em Judas após a ceia, as declarações mais profundas de Jesus sobre o amor. Portanto, eu queria destacar algo que normalmente não é mencionado, na maioria das vezes, por nós mesmos, os ministros. Jesus, após lavar os pés, versículo 13, você conhece isso? Ele diz: vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, você conhece isso, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, lavar os pés. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. E aqui vem o que eu quero destacar. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados, você já sabe, supremamente abençoados, extremamente felizes, super felizes, são aqueles que praticarem as coisas que o Senhor ensinou e estas que ele deu exemplo. Mas neste versículo 16 tem uma hierarquia expressa. É claro, o fato de Jesus e o Pai serem um e crermos nas três substâncias da própria Trindade em Deus e a relação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, isso não é inquestionável aqui, mas olha que interessante, Jesus disse: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado. Aqui o enviado, tanto é ele como são os discípulos, é maior do que aquele que o enviou. Isto é um reconhecimento. Como ele foi exemplo, ele precisava dar exemplo aos seres humanos de como se relacionar com autoridades, de como se relacionar com aquele que tem a função de enviar, como aquele que tem a função de ensinar, como aquele que tem a função de presidir. Portanto, ele ensina uma relação correta entre aquele que é o servo, aquele que trabalha, e aquele que é o enviado e aquele que envia. E ele, é claro, o enviado ou o trabalhador ou o que serve não é maior do que aquele que está na posição de enviar, de presidir, de ensinar. E o que eu quero dizer com isso é que em nossos dias nós temos às vezes uma aversão, nós percebemos uma aversão das pessoas pelas autoridades da igreja. Isso às vezes é um caminho, pode se tornar um caminho perigoso para as pessoas mais novas na fé, um caminho perigoso para as pessoas já também amadurecidas na fé, que pessoas que amadureceram na fé, mas que não conseguem relacionar-se com natureza, com naturalidade, com simplicidade, com as autoridades da própria igreja na qual essa pessoa faz parte. É claro que o natural para quem não faz isso é sair. E ao sair, sai, às vezes, jogando pedras, criticando, argumentando o contrário, falando coisas, aberrações contra as autoridades não constituídas por uma instituição, mas as autoridades que realmente foram constituídas por Deus. E aqui é um cuidado muito interessante. Quando Jesus diz que bem-aventurados, extremamente felizes, é quem sabe se relacionar corretamente com as autoridades de Deus, com aqueles que realmente Deus colocou
sobre nós para nos guiar, para nos pastorear, para nos treinar e enviar, nós seremos extremamente felizes e bem-aventurados se nós tivermos uma relação coerente, assim como Jesus nos ensinou. Sei que esta, às vezes, é uma palavra que pode ir na direção oposta do que as pessoas querem ouvir hoje, mas esta é uma verdade da palavra de Deus, uma verdade que saiu dos lábios de Jesus. Deus abençoe você.